Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência. A seu favor, meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você poderá ter todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E foi um sucesso enorme a última live das inscrições para o treinamento operacional. Nossos planos agora é somente abrir uma nova turma ano que vem. Eu não sei se no momento que você está assistindo esse vídeo, nós já poderemos ter aberto outra turma. Dê uma olhada na descrição. Muito se fala sobre o VIX, que ele seria um bom indicador do medo dos investidores. Mas será que ele é mesmo? Basta dizer que ele mede a volatilidade da Bolsa Americana. Mas e o mercado brasileiro? Será que faria sentido pegar a ETF EWZ? De qualquer forma, ainda estaríamos falando de um índice. Faltava ao nosso mercado, especialmente para a negociação de venda de volatilidade, um indicador definitivo que medisse o quanto ele está vantajoso para aqueles que o operam. Mais um passo adiante na revolução científica que o canal oferece ao mercado de opções. Venha comigo. Índice de vantagem do mercado, IVM. Para quem não sabe, o índice de vantagem no mercado é uma métrica na qual nós calculamos o percentual da quantidade de ativos que estão com IVV maior que zero. Então, ele foi construído para representar como está disseminado no mercado brasileiro a vantagem dos vendedores na negociação de opções. Então, em momentos de maior incerteza, temos observado esse indicador subir. Seria nosso indicador de medo, que é basicamente a quantidade de ativos com IVV maior que zero sobre a quantidade total. Ele lembra muito aquele indicador de market breadth, que ele fala sobre quantidade de ações que estão acima da média de 200 períodos, por exemplo. Ele, então, pode ser tratado como indicador de risco sistêmico. Ele não é um indicador que é altamente impactado por uma ação individualmente, como no caso do índice lá, Petrobras. Ele mede muito a disseminação da incerteza, mais do que a intensidade. E ele nos fornece, então, a probabilidade de se operar uma opção vantajosa. Nós normalmente temos utilizado o IVM acima de 60 para conseguirmos, então, abrir portfólios mais facilmente, até mesmo em um dia apenas. Então, dependendo do nível de IVM que está o mercado, a gente consegue saber se nós temos muitas ou poucas oportunidades. Vou mostrar aqui a tela de onde está no Vendaval. O Vendaval é o módulo do Delgain, na qual nós utilizamos para sinalizar as nossas operações. Ele tem, então, esse indicador de risco sistêmico, como vocês estão vendo agora na tela. E eu faço aqui algumas análises, né? A primeira análise que a gente pode fazer é comparando o IVM com o IV médio. Então, a gente observa situações na qual o IV médio, por exemplo, são muito menores do que o IVM. O que isso significa? Significa que você está aí tendo uma baixa volatilidade real. Quando a gente fala de IV, né, da volatilidade implícita, a gente está apenas medindo como é que está se materializando a percepção de risco dos agentes de mercado, que não necessariamente, apesar de tenderem um ao outro se encontrarem, mas não necessariamente representa a volatilidade real daquele momento e também do futuro. Então, quando você compara aí no gráfico a linha azul, o IV médio, comparado com a linha vermelha, que é o IVM, você vê que há situações na qual o IV médio ele é muito menor que o IVM. Por quê? Porque o IVM considera a volatilidade real. Então, você somente olha para a volatilidade implícita, você vai perder
muitas oportunidades, como aqui está aqui nessa parte amarelada aí, ó. Você vê que o IVM ele está bem alto, mas o IV médio não está tão alto assim. Nós temos aí bons picos de IVM que talvez você não aproveitasse, porque você não estaria enxergando a volatilidade real. Outro momento também que você não estaria enxergando quando você somente olha para IV. Outro momento é agora. Olha a boca de jacaré que está abrindo aí. Se você estiver olhando apenas para volatilidade implícita, você não consegue pegar essas oportunidades. E você também, na outra ponta, né, quando o IV médio ele é muito maior que o IVM, você pode achar que está tendo uma grande oportunidade, mas nem sempre é assim, porque você pode estar tendo uma alta volatilidade real. Então você até ganha um bom prêmio, mas os seus strikes serão invadidos. O que adianta, né? Você ganhar um prêmio e depois ter que pagar um alto valor intrínseco por aquela opção. Não adianta, né? Quando a gente compara aqui o IV pelo Ibov, a gente percebe de fato que normalmente quando o Ibov ele cai, como aqui, sobe o IV. Caiu aqui, subiu o IV. Caiu aqui, nem sempre é. A única exceção grande que tem foi essa região aqui, mas você vê aqui, ó. Caiu o Ibov e subiu a volatilidade implícita. E aqui no final o Ibov começou a subir. Então o movimento do Bovespa é inversamente proporcional, não é uma surpresa aí. O interessante é o seguinte, esse gráfico aqui, que é quando a gente compara a volatilidade real com a volatilidade implícita média. E a gente vê que na maior parte do tempo, a real ela foi acima da implícita. Mas isso é a média. Mas isso diz muito sobre o mercado brasileiro. O que esse gráfico está dizendo aqui? Ele está dizendo que, na média, as nossas ações movimentam mais do que se paga de prêmio. Está aqui. Então, isso só demonstra a relevância do vendaval, porque também o nosso mercado paga bons prêmios, mas isso só ocorre em alguns momentos com alguns ativos para compensar e pagar esse movimento. E é por isso a relevância do vendaval. Porque, na média, se você entrar apenas cegamente ali e só olhar a volatilidade implícita, você vai perder dinheiro, na média. Então, você precisa de um sinalizador de oportunidades de venda de volatilidade para identificar no mercado aquelas opções de ativos que estão realmente dando uma vantagem. Quando você, então, compara o IVM com o IVV médio, o IVV médio é a média, o IVM são os ativos que estão vantajosos, que o IVV acima de zero. Então, quando você compara as duas linhas azuis, você vê que são muito semelhantes. E a gente pode dizer, então, que o IVM é uma proxy do IVV médio. Isso é muito interessante. Quando, então, a gente foca aqui no IVM, o que a gente observa? A gente observa o que está acontecendo nesse pico aqui do IVM. Foi o quê? Uma queda do Bovespa. Quando a gente pega um outro pico do IVM, foi uma queda do Bovespa. Quando a gente pega aqui um pico do IVM, foi uma queda do Bovespa. Quando a gente pega aqui esses picos aqui, ó, tudo foram quedas do Bovespa. Aqui também teve um pico, mas menor que o outro, né? Aqui mais um pico, com essa indefinição aqui. Depois, quando a gente vai para esse pico, foi uma queda. Esse pico aqui também foi uma queda. E depois o EVM foi para baixo. Por quê? Por que o EVM caiu? Porque, mesmo que você tenha pequenas quedas, o mercado está mostrando uma alta mais consistente. O IVM ainda melhorou um pouquinho aqui nessa queda, mas o mercado está trazendo confiança para os investidores. Então, o IVM ele começa a dar menos oportunidades. Mas ainda assim, você vai ter oportunidades. Por exemplo, aqui já está beirando 60. Né? Você, com IVM abaixo de 40, você já tem ali todo dia uma oportunidade. Você, para montar o portfólio de uma vez só, ou seja, ter 6 boas oportunidades, normalmente é quando está acima de 60. Olha só como a gente consegue, ainda assim, operar grande parte do tempo, mesmo com o IVM baixo. Então, o IVV médio e o IVM são proxy um do outro, e os picos de IVM ocorreram, de fato, em grandes quedas, ou não só em grandes, né, em médias, e até mesmo em algumas pequenas quedas. O que a gente pode tirar de lições? A primeira lição é que faz parte do escopo das análises do canal. Essa aqui é o primeiro passo nessa direção,
a avaliação de desempenho do mercado de opções como um todo. Eu não sei se eu vou fazer isso uma vez a cada 6 meses ou a cada 3 meses. Então, formaremos um histórico que permitirá entender a dinâmica dos prêmios em relação às movimentações das ações, olhando como um todo o mercado, para então nós identificarmos melhor as oportunidades quando elas ocorrerem. Então, serão criados índices de correlação para a identificação de proxy, que sinalizem características de interesse para as nossas decisões. Então, por exemplo, nesse sentido, o EVM tem se mostrado ser uma boa proxy do IVV médio. E uma coisa que a gente observa muito dentro do mercado, e é um equívoco, e nós temos demonstrado isso pelos resultados das nossas operações. Sem dúvida, a variável, o dado mais importante é a volatilidade implícita. Mas você não pode somente olhar ela de forma isolada. Porque se você analisa somente a volatilidade implícita, você corre o risco de abrir posições em ativas com alta volatilidade real, que provavelmente irão invadir os strikes estabelecidos. E, ao mesmo tempo, também você pode ignorar boas oportunidades, que talvez de ativos que não tenham um IVR tão alto assim, mas que estão apresentando uma baixíssima oscilação, que é dinheiro na mesa. Então, outra conclusão que nós chegamos, né? Muito interessante, mercados de baixa ainda são os mais propícios para a venda de volatilidade, mas é possível encontrar algumas boas oportunidades pelo ranking de VV e atuar também em mercados de alta no sentido de um mercado bullish e de menor volatilidade implícita. Em média, isso aqui é uma grande conclusão, hein? De repercussões bastante graves e relevantes. Em média, as ações movimentam mais do que pagam prêmio no mercado brasileiro, porque se ressalta a importância de se saber selecionar os melhores ativos. E aí que entra, então, o Vendaval, que você está vendo aí, o QR Code na tela. Tem também o grupo do Telegram para você tirar dúvidas. É um estudo, uma pesquisa que somente agora nós com algum histórico, porque isso cada vez mais vai ser muito significativo, né? Porque imagina daqui a um mês, porque imagina daqui a um ano, daqui a 5 anos, a quantidade de dados que a gente vai ter para poder dizer o quão vantajoso tem sido o mercado no decorrer dos anos e tal. Tá? Então, a gente com o Vendaval, a gente consegue, de fato, escolher naquele momento aquele ativo que não está movimentando muito e está oferecendo um grande prêmio. E a gente, então, vai ter esse indicador incrível de risco sistêmico que veio aí para se tornar uma nova referência no mercado de opções, especialmente na venda de volatilidade. Tá bom? Então, eu estou muito orgulhoso com a equipe. Foi o Benedito que me deu todos esses dados aí, porque agora o Vendaval está conseguindo coletar isso. Né, Benedito? Né, essa parte de correlação é importante que a gente desenvolva também, para a gente chegar a novas conclusões das análises que a gente vai estar fazendo. E tudo isso me orgulha muito, né? E eu estou muito empolgado aí com a nova turma que vai começar as aulas. Já começou, né? Já começou a primeira aula com o Benedito hoje. Eu fiquei muito animado com a receptividade, a empolgação e até a ansiedade dos novos alunos de começarem o mais rápido possível as aulas. Serão 3 meses bastante intensos de uma troca incrível que a gente vai estar trazendo aí. Tudo de mais avançado que vem dessa escola americana, tudo que nós temos observado, as conclusões, os portfólios públicos, para um operacional vencedor, onde você tem uma metodologia replicável que tem início, meio e fim. E também queremos trazer logo as novidades que teremos aí em relação à carteira administrada do Rocha Opções, para você que não tem tempo de operar e vai estar operando de forma indireta, como equipe de profissionais que vai estar, então, gerenciando a sua carteira de opções. Mais um passo na profissionalização e na certificação, né? Porque, para mim, mais importante do que ter lá milhões sendo movimentados é a gente ter uma casa de investimento fazendo gráficos. Inclusive, eu até participei de uma reunião hoje com eles aí, de ouvinte, né? De uma demonstração lá
das carteiras deles, e eu quero que eles depois façam todas aquelas análises incríveis que eles costumam fazer de resultados, com 1000 também indicadores típicos aí do mercado financeiro, para demonstrar para a comunidade em geral os resultados dessa metodologia. Não tenho medo de que a gente alcance o máximo de visibilidade dos resultados que essa metodologia pode trazer. Tá bom, gente? Então, estamos apenas começando, muita coisa está por vir. E eu quero que todos vocês participem comigo dessa grande revolução que nós iremos fazer no mercado de opções, tá? E para você dar a sua contribuição nessa grande jornada, nesse grande empreendimento, faz parte aí você curtir esse vídeo, não deixe de curtir, olha só o nível, né? Faz parte você demonstrar o seu apoio, o seu carinho, fazendo um comentário, sabe? Então estaremos sempre juntos aqui, continuamos avançando, sempre olhando para o horizonte e enfrentando todos os desafios que tiverem à nossa frente. Então é sempre um enorme prazer estar com todos vocês. Nos vemos aí dentro do Telegram e sempre, claro, no próximo vídeo.